Audio Jungle. Bom, então vamos começar as apresentações. Eu sou a Silvia Vinhosa, eu sou designer de interiores e homestager. Sou brasileira e moro há 1 ano em Portugal, aqui na região de Cascais. Aqui eu tive a honra de conhecer essa dupla que está do outro lado, a Ana e o Alexandre. E eu e a Ana, depois de muitas conversas, resolvemos unir forças e criar a SA Homestaging, que estava nascendo quando entrou o estado de emergência, começou a pandemia aqui em Portugal, né? Agora, Ana e Alexandre, apresentem-se. Eu tenho que me apresentar? Então, eu sou Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios, tenho diversas formações nesse campo e vim aqui para dar um apoio neurocientífico para esse negócio, principalmente para mostrar a relação do trabalho do homestaging no nosso cérebro, e como o nosso cérebro compreende esses elementos de homestaging e como a gente pode melhorar o atendimento ou, pelo menos, prestar o serviço de uma maneira mais técnica, vamos dizer assim. E essa semana a gente tinha uma programação, a gente vem fazendo algumas lives às quartas-feiras. Essa semana a gente tinha uma programação e aí com um monte de coisa que foi acontecendo, a gente resolveu mudar o tema e entrar com esse tema na nossa conversa aqui, que é como contornar o medo e as novas formas de fazer negócio, né, que tem surgido com a pandemia. Porque o mundo inteiro está sofrendo o impacto do coronavírus, começou na área de saúde e, de repente, né, indivíduos, comunidades inteiras, países, todo mundo teve a sua rotina totalmente modificada, né? As organizações tiveram que trabalhar de uma forma diferente. De repente, entra a tecnologia, mesmo quem não estava preparado teve que se adaptar muito rapidamente. E se para grandes organizações, às vezes não está sendo muito fácil, aqui em Portugal é um pouco diferente do Brasil. O Brasil a gente estava muito acostumado a consumir muito via e-commerce. Uhum. Em Portugal nós sentimos essa diferença na chegada, não era tão desenvolvido quanto o Brasil, assim, não era tão habitual, né, consumir via e-commerce. E estamos vendo toda essa mudança nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E imagina, aí com isso vem, se para uma organização já não está sendo fácil, para os pequenos empreendedores, né, para os pequenos negócios, aí bate o medo, vivemos numa incerteza, não sabemos o que vem aí pela frente, e aí vem aquela paralisação. Então, isso aconteceu com a gente. Né? Eu e a Ana estávamos começando, de repente, falou, opa, e agora? O que fazemos? Né? E estamos tentando nos adaptar. Reinventar de novo. Reinventar de novo. E resolvemos trazer esse tema para a gente poder conversar também, entender um pouco com as pessoas, como é que elas estão se reinventando, se readequando, falar um pouco sobre medo, sobre o que a gente tem pesquisado na nossa área, em outras áreas. Né? E assim, medo, nosso amigo Alexandre, neuro-expert, pode nos falar um pouquinho sobre a questão do medo, né? Dessa incerteza toda que a gente Então, o medo, ele é um dos elementos de proteção, né? Então, a gente não conhece nenhum tipo de animal que perpetuou a sua espécie que não tivesse medo, né? Muito pelo contrário. Animais mais destemidos quase sempre são os que morrem antes, tá? Exatamente por essa falta de medo. Então, o que acontece é que não há como não sentir o medo, tá? Sob determinado ponto de tensão, o que a gente chama de estresse, tá? O que é o estresse? O estresse é um estímulo que você capta do ambiente. Esse estresse
Quando ele é um estresse de dominância, ou seja, um estresse que você domina, um estresse que está compatível com as suas forças, a gente chama isso de eustresse, ou seja, é um estresse que você domina. Então, é um desafio que você curte trabalhar. Quando esse estresse ele está acima do seu ponto de dominância, ou seja, você percebe que ele está acima das suas forças, ele se transforma de estresse. Então, o que acontece? Quando a gente fala que a gente está estressado, é porque a gente está com um acúmulo de estímulos do meio ao qual a gente pensa que não pode dar conta, tá? E o que acontece? Quando esse estímulo bate no nosso cérebro, ele começa a liberar, ele começa a ativar algumas áreas, como a amígdala cerebral e como o ponto de memorização, que é uma parte chamada hipocampo, ao qual ela busca memórias de toda a sua vida e de todos os eventos que você já conviveu ou tem algum tipo de relação para compor um certo número de informações que vão trazer para você a consciência de que esse medo é mais real ou esse medo é menos real. O que acontece para que a gente consiga desmistificar esse medo ou transformar esse medo em algo diferente? Eu sempre sugiro buscar informações dentro dos lugares corretos de buscar informação. Tá? Por exemplo, a gente tem, obviamente, esse evento acontecendo nesse momento e a gente acaba buscando informação em tudo que é lugar. Vai em qualquer rede social, vai no Facebook, vai ouvir a vizinha, o que a vizinha tem para dizer, ouve pessoas que não conhecem absolutamente nada sobre o assunto, dando a sua opinião, e até pessoas que a gente estima dando essa opinião. Por exemplo, eu reconheço um artista de televisão, eu gosto muito do trabalho dele, ele faz um trabalho genial, ele é o mocinho da novela, eu adoro aquele artista, e ele vem falar sobre isso, ele fala uma baita de uma bobagem sobre isso. Ou seja, isso acaba entrando na minha mente como uma verdade. Então, o que acontece? Todo tipo de medo, ele nos atinge de maneira a nos deixar em estado de alerta. O estado de alerta, ele é químico e físico. Ou seja, químico no sentido de liberar neurotransmissores e hormônios, né, que nos deixam mais alerta, como, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina, e o cortisol. O cortisol, ele faz com que a nossa imunidade baixe. Por quê? Porque ele trabalha o corpo para luta ou fuga. Ou seja, ele não prepara o teu corpo para que você pense coisas novas, para que você inove, para que você consiga ser alguém mais estável ou mais disponível. Muito pelo contrário, ele trabalha para que você se feche, se enclausure, fuja de tudo o que possa trazer perigo. Tá entendendo a diferença? Então, o que acontece? O medo, nessa época, ele faz com que, ao mesmo tempo que a gente tenha que inovar, que a gente tenha que trazer novidades, que a gente tenha que descobrir um mercado ou atender o mercado de uma maneira diferente, que eu acho que vai ser o tópico da conversa de hoje, de prestar um serviço que vinha sempre sendo feito de uma forma, a gente tem que inovar, apresentar isso de outra forma, isso fica mais bloqueado na nossa mente. E a gente consegue perceber também que tem algumas pessoas que ficam paralisadas. Elas não conseguem se mexer. E outras pessoas não. Outras pessoas inovam. Outras pessoas conseguem achar esses atributos de inovação ou de criatividade de uma maneira muito mais facilitada. E exatamente as duas pessoas estão vivendo o mesmo momento. Mas uma pessoa enxerga isso tudo por um lado negativo, se foca em questões negativas, se foca em informações negativas, em informações não verídicas que ela transforma em verdade. E a outra pessoa não. Ela consegue enxergar. Meio cheio, meio vazio, né? Umas enxergam o copo meio cheio, outra meio vazio. Isso. Ainda que o copo mais cheio, ou menos cheio ou mais vazio, tenha mais relação com a positividade, no sentido de que a gente tem uma epidemia mundial, mas vamos ver o lado positivo disso, tá? Quer dizer, tem gente que ainda busca, não, tem o lado positivo do corona, né? E eu vejo muitas lives o pessoal dizendo assim, não que eu esteja provando o corona, não entendo mal, mas vamos, o lado positivo é esse, tá? O medo, a desconstrução do medo, ela vai além da questão da positividade. Ela vai à questão de você entender a informação de uma maneira verídica, ou seja, de uma maneira real. A realidade é essa.
Se você entender isso como uma realidade, por exemplo, você pode ir no supermercado, você pode pegar o seu filho, você pode sair na rua para caminhar, você pode ter a sua liberdade, você pode fazer um exercício em casa, você pode estimular outros tipos de atividades que façam com que, ao mesmo tempo que você esteja protegida, você está, ao mesmo tempo, liberando a sua mente, liberando a sua cabeça para conseguir criar coisas novas, apresentar sugestões, ser até um ponto de motivação a outras pessoas que estão confusas. Por quê? Porque elas se detêm em pontos negativos, né? E esse ponto negativo, ele é um ponto que ele não deve ser julgado como algo que as pessoas procuram informações negativas, são pessimistas. Não, é porque o nosso cérebro ele busca realmente dar prioridade a elementos negativos. Porque a felicidade de alguém, para o nosso cérebro, não é tão importante quanto a queda, ou quanto o prejuízo, ou quanto a morte, ou quanto a notícia ruim que venha de alguém. Porque o meu cérebro ele se preocupa muito mais em conhecer os pontos negativos, exatamente para se proteger ou para nos proteger, do que ir atrás de pontos positivos. Entende? Eu acho que a grande questão do medo nessa época é não se deixar controlar pelo medo. O medo ele pode ser produtivo, assim como o Alexandre disse, né? Mas a grande diferença entre medo e paralisação é que a gente tem que cuidar. Uma coisa é o medo que te congela, que te prende nas tuas crenças, que te prende no, isso tudo que está acontecendo, por que está acontecendo, crenças religiosas, é Deus castigando o mundo, é a humanidade que está destruindo o planeta, e se prende nisso e começa só a somatizar o que é de ruim que está acontecendo, o que é negativo. E aí acaba paralisando. Uma coisa é tu ter medo, é tu ter cautela, saber que aquilo pode ser prejudicial, saber que aquilo pode não ser tão bom para ti e para tua família. Outra coisa é tu te paralisar. E nesse momento, mais do que nunca, que a gente tem tanta incerteza do futuro e o que vai acontecer, como é que vai ser a economia, como é que vai ser a questão da saúde pública, é justamente voltar e se informar. Eu acho que a informação é fundamental, porque tu tem que olhar para o lado e ver o que os outros estão fazendo, ver como é que os empresários, os grandes, os pequenos, os concorrentes, para te poder começar a voltar a traçar cenários. Exatamente. Porque traçar cenários vai ser fundamental. É que foi até uma coisa interessante que nessa live da segunda que eu comentei do Máximo Forte, ele falou, não, as pessoas precisam se preparar, ele estava falando especificamente de mercado imobiliário, né, de agentes imobiliários, intermediação. Ele falou, é preciso se preparar com o que você fará nos próximos 15 dias a partir do momento que a vida voltar ao normal, entre aspas, né, que a gente não sabe quando vai ser. Aqui em Portugal vai ser dia 1º, não sei. E nem que tipo de normal vai ser, normalidade, né? Porque a normalidade não vai ser a normalidade que a gente estava acostumado até janeiro. Então, assim, sempre estar projetando. Ok, a partir do momento que eu puder realizar alguma atividade, puder sair, enfim, o que eu farei nos próximos 15 dias, né? Qual a ação que tomaremos? Isso, é claro, acaba gerando algum tipo de ansiedade em todo mundo, em quem é empresário e em quem não é empresário. Mas o fundamental, eu acho que é que você decidir e identificar os pontos que realmente estão dentro do seu controle. Eu sempre costumo dizer que o que faz parte de mim apenas, do que depende apenas de mim, eu posso resolver, eu posso tentar resolver e eu posso tentar ir adiante. O que depender de outras pessoas, já eu não posso ter tanta certeza assim. E, na verdade, não se culpar tanto, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu poderia ter feito diferente? Não. Pensa, olha para os lados, vê o que os outros estão fazendo e também identifica o que realmente faz parte do teu controle. Porque agora muitas coisas que talvez antes tu tinha controle, agora tu não vai ter mais. Então, não adianta tu ficar se culpando e ficar se cobrando em demasia. Pega, lista o que tu tem de controle e começa a agir dentro desses pontos, que é o que provavelmente vai depender e que tu vai poder melhorar. Exatamente. E nesses tempos de corona, a gente tem visto assim, muita coisa mudando em relação aos negócios, novas formas de fazer negócio, a nova forma de consumir, os hábitos de consumo, né? O que a gente tem percebido em relação à higiene? É um hábito que está se adquirindo,
né, de lavar constantemente as mãos, porque antes já tinha essa orientação de higiene, lava as mãos antes de comer, lava as mãos. Não dava muita bola. Mas ninguém dava muita importância. Então, agora sim, lavar mãos, o contato, higienizar alimentos ao chegar em casa, antes de consumir, antes de guardar, que isso tudo era uma orientação que já existia, mas agora está sendo muito mais... as pessoas estão tomando muito mais cautela com isso. A própria utilização de sapatos dentro de casa, né? Foi um hábito que no Brasil a gente não tinha, andava de sapato em casa, tranquilo, chegava, limpava o pé na entrada e seguia de sapato. Aqui em Portugal, pelo menos aqui em casa, a gente já começou com esse hábito de já chegar e deixar o sapato na entrada, no hall de entrada, porque inclusive facilita a limpeza da casa, fica mais suja, mas... Então, tem uma série de cuidados. Essa questão da higiene mesmo e do contato social, a gente pensa como é que vai ser no mercado imobiliário. Por exemplo, visita a imóveis que aqui em Portugal, até acabou de entrar uma grande amiga minha, que é a Chay, do Brasil, super stager brasileira, e a Chay também pode dar umas dicas para a gente de como é que está acontecendo no Brasil. Aqui em Portugal, por exemplo, tem muita negociação de imóveis sem intermediação. Os próprios proprietários vendem, alugam seus imóveis direto com o cliente. Quem nesse momento de pandemia vai querer receber um monte de gente entrando e saindo da sua casa, pessoas que você não sabe como é que está o estado de saúde. E depois que passar, mesmo quem não está habitando no imóvel, vai querer ter contato toda hora com pessoas diferentes. O cliente vai querer estar visitando 1 milhão de imóveis, como fazia anteriormente, né? Quero ver todos. Às vezes a pessoa nem ia comprar, nem alugar de imediato. E queria passar final de semana visitando imóveis. Isso tudo vai mudar um pouco, né? Quando a gente começar a nova normalidade, como é que vão ser esses acessos, como é que vai ser a higiene. Outra coisa que acontece, muitos imóveis vão para o mercado por economia do proprietário, cortada a luz e a água. Então, como é que vai ser agora, né, na nova normalidade? Eu não vou ter onde higienizar minha mão, como é que eu vou entrar de sapato, eu vou tocar nas coisas. É uma situação, né, que a gente vai ter que mudar. Eu acho que, na verdade, a única certeza que a gente pode ter agora de futuro, seja ele daqui 15 dias, 30 dias, é a relação do trabalho, seja ele qual for a sua atividade, e a tecnologia, né? Isso sem dúvida. Todos, E-commerce nunca foi tão essencial. Nunca. E assim, isso é a única certeza que todo mundo pode ter. Trabalhe com o que trabalhe, trabalhe com o ramo que for, com a atividade que for, e isso com certeza vai ter uma revolução assim incrível. Eu, nesses dias, assim, tenho conhecido tanta coisa nova, tanto aplicativo novo, tanta tecnologia nova, que isso que eu achava que eu conhecia, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela não sabe usar a tecnologia. Como é que as pessoas vão lidar com isso, né? Por exemplo, usar um aplicativo de um banco. A minha mãe não sabe. Vão ter que aprender. Exatamente. E como é que o ramo imobiliário também vai trabalhar com essas explicações? Porque a gente vai ter que aprender e ensinar e convencer as pessoas a utilizarem. Por exemplo, alguns proprietários são da idade da minha mãe. Não tem não é simples para eles trabalharem assim e acreditarem que isso pode dar certo. Não é simples. Mas sabe que eu percebo também em toda a revolução, né, em todo o evento, toda a catástrofe, ela busca recursos para se adaptar, né? Então existem o antes e o depois. O que eu percebo aqui é que os negócios vão ser efetivados novamente. A economia vai retomar, o serviço de corretagem vai retomar. Vai tudo se normalizar, né? A gente não sabe qual o normal, mas vai tudo se normalizar novamente. Não era o normal que a gente tinha, né? Como a gente já comentou, não é o normal de janeiro, fevereiro.
Um Isso. novo normal. Isso. O que acontece é que, por exemplo, assim, a gente pode falar de dois elementos básicos que o nosso cérebro ele tem muita atração, tá? Que é o toque e a visão. Então, se você lembra, logo no início do comércio eletrônico, lá pelo ano 2000, talvez, quando iniciou o comércio eletrônico, ninguém acreditava que ele fosse ser funcional, porque as pessoas tinham muito medo de comprar algo que não tocavam, né? Elas gostavam de experimentar, existia a cultura do experimentar uma roupa, experimentar alguma coisa, né? Tocar no computador. Você ia pagar por uma coisa e não sabe se isso ia chegar na sua casa. Então existia todo um misticismo em cima disso. Aí começaram a lançar notícias que o cara comprou um computador e recebeu um tijolo, né? Então, quer dizer, não confia na internet. Celular recebeu É, tijolo. então quer dizer que não chegava, que roubavam no caminho, sabe? O que acontece, tá? Sempre, isso sempre vai existir, as questões do próprio medo envolvido dentro de novos cenários, né? Até que esse cenário se torne inevitável. Hoje o comércio eletrônico ele é tão potente ou mais quanto o meio físico, né? Então, quer dizer, muitas vezes a loja tem o produto para expor, mas ele nem te entrega na hora, você tem que comprar no site para eles te entregar em casa. Então, quer dizer, alguma coisa que não existia, isso faz 20 anos atrás, praticamente, 20 e pouquinhos anos atrás, hoje é algo extremamente normal e é assim que a coisa funciona. A venda de imóvel, ela tem dois sentidos muito apurados de percepção, que é a visão e o toque. O toque no sentido de você pode escolher algo pela internet, mas dificilmente você vai fazer um investimento desse volume sem visitar esse imóvel. Entendeu? Então, assim, a visita ao imóvel, eu tenho a percepção de que ela é inevitável e ela vai continuar. A diferença é como isso vai ser procedido. Por exemplo, hoje eu posso receber 3, 4 casais numa casa mostrando esse imóvel, amanhã vai entrar um por vez. Entendeu? Esse que vai entrar, por exemplo, eu sou corretor, eu vou estar levando uma máscara para dar de presente para essa pessoa, eu vou estar dando uma luvinha para essa pessoa estar comigo naquele momento, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que algumas condicionantes vão mudar, mas a nossa biologia, ela não vai mudar. Por que ela não vai mudar? Porque ela é a mesma há 80 mil anos. Então, a gente não pode esperar que as pessoas mudem, os desejos e as dores das pessoas mudem, mas sim a maneira como a gente vai fornecer o mesmo serviço com uma condicionante diferente. Mas se as pessoas começarem a excluir questões comportamentais, questões biológicas, questões de relacionamento social, isso não vai funcionar. E tudo vai voltar a um patamar ao qual a gente não sabe qual é. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você repense o seu negócio, claro, mas incorpore o que você ganhou de melhor, as competências que você ganhou de melhor agora, dentro de um sistema que já funcionava, tá entendendo? Então, assim, ó, o mundo ele não vai revolucionar de um ponto para outro, Não entendeu? será Porque o a nossa Jetson biologia de uma hora continua a para mesma. outra, né? Não estão nascendo seres humanos diferentes. As condições são diferentes. Né? Se a gente Existe for ver um assim, homem das cavernas, Mas eu acho que justamente o que a pelas gente está condições vendo, diferentes é que as pessoas vão ter que se adaptar. o Vai ter que ser tudo que muito readaptável e reinventado. não, acho que sim, acho que com criatividade. com Mas, criatividade. Uma coisa que mas eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles estão fazendo nesse momento no mercado imobiliário? Quando é possível, né? Porque, por exemplo, eu vi também que alguns condomínios estão impedindo que seja feita a entrada de pessoas estranhas para evitar muito trânsito. Então, claro, se é possível, eles vão com uma câmera, quando não tem, tipo, o tour virtual já pronto, vai com uma câmera, faz uma conferência via Zoom ou pelo próprio WhatsApp, A visita faz um tour teleguiada. com o cliente, né? O cliente longe, apresenta o imóvel, utiliza a tecnologia como facilitadora. Não é que a Exato. tecnologia irá substituir essa questão de contato, do tato, né? Da necessidade humana de tocar, mas a tecnologia é um facilitador.
Isso Com pode certeza. fazer com que... Eu acho que, assim, cada vez mais o vídeo, a fotografia vão ser super, super importantes. E as visitas teleguiadas, eu ia falar nisso agora que eu também vi da pessoa, o corretor, no caso, o agente vai no lugar, chama o cliente, o potencial cliente, marca um horário com um, com o outro, como se fosse uma visita presencial. E vai fazendo um tour guiado. Daí a pessoa vai dizendo, me mostra, por favor, o teto do banheiro. Me mostra aquele cantinho ali. Eu tenho a impressão que aquilo ali tá meio escuro, é porque tá sujo ou é porque tem um vazamento? E isso tudo vai ser adaptado. Eu acho sim que as pessoas, que o mundo vai ser diferente e assim como a capacidade humana de adaptação é gigantesca, tudo vai a gente vai ter que incorporar novas ferramentas, né? Tentando manter a qualidade, manter o interesse da outra pessoa. Não, e outra coisa, teremos que criar relações reais no mundo virtual. Exato. Esse vínculo, essa conexão humana, A confiança. a confiança vai ter que ser muito forte, porque cada vez mais precisaremos da tecnologia, de usar de ferramentas tecnológicas para poder fechar negócio, fazer, né, o mundo girar. Mas é preciso ter muita confiança. Como não vai ter tanto esse contato físico, a tendência é não ter tanto esse contato físico, é preciso construir muita confiança nesse contato virtual, né? Não, e isso é totalmente possível, porque na verdade o nosso cérebro ele não diferencia ilusão de realidade, entendeu? Por exemplo, assim, ó, quando você se assusta vendo um filme de terror ou coisa desse tipo, é porque o seu cérebro emergiu dentro daquela realidade. Então você se assusta da mesma forma que estivesse vivendo uma cena. Quando você fica prestando muita atenção num filme, você está sob um tipo de hipnose, que é o seu cérebro tem sincronismo com o evento que está acontecendo, mesmo que aquele evento não seja real, obviamente, tá? E da mesma forma, isso pode ser feito nas relações virtuais, tá? O que já se estuda, e já se tem bastante dados, é de que a gente consegue, por exemplo, liberar a ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, do afeto, por vídeo e por texto, inclusive. Dependendo do tipo de texto que você digita, a pessoa libera tipos de hormônios diferentes. Então hoje a gente consegue, até através de um emoji, mostrar que você está feliz ou que você não está triste, né? Ou então aquela coisa, né, que as mulheres costumam fazer, quando a gente chegar em casa a gente conversa, tum, 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 tum. Já bate o coração, já libera adrenalina. As mães, ele quis dizer. Quer dizer, né? O que acontece? Você consegue ter uma relação emocional através do vídeo e através do texto também. Claro que ainda não existe uma tecnologia que supere a questão presencial, porque a questão presencial tem toda a parte de linguagem corporal, tem toda a parte de tonalidade de voz, tem toda a parte de microexpressões faciais, tem o toque, né? Então, quer dizer, mas existe sim uma grande evolução, e eu acho que essa grande evolução, como eu falei, ela tem que ser incorporada às relações emocionais antigas, ou seja, o que é emocional vai ser sempre emocional, sempre tem que ser levado em conta. Então, às vezes, o que pode acontecer com um corretor que está mais à frente? Ele não tem que pensar hoje, como ele vai apresentar um imóvel hoje. Hoje ele tem os recursos que ele tem. Eu tenho que vender, continuar vendendo hoje, alguém quer comprar hoje, tem uma pandemia desgraçada aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no imóvel, eu vou fazer com o recurso que eu tenho hoje. Eu pego meu celular, eu vou mostrando. Mas e quem sabe mais tarde ele não possa fazer um vídeo bonito, emocionante, ele edita esse vídeo e manda para as pessoas uma série de vídeos de série de imóveis. Tá entendendo? E essa pessoa, ela aproveita esse vídeo com uma música bonita de fundo, tá entendendo? Com algo que engaje melhor essa pessoa. E eu acho que isso é totalmente possível, porque todos os celulares hoje gravam em Full HD. Você baixa qualquer aplicativo de edição e aprende a fazer. Tem muitas, eu andei pesquisando assim, tem muitas ferramentas. Muitas. Que permitem, inclusive, fazer uma open house com vários clientes longe, né? Sem estar no local. É isso. Então, o que acontece? Trabalhar com esse engajamento. Esse engajamento, sim, pode ser feito à distância.
A gente sabe, a gente mora em Portugal, com família no Brasil, a gente trabalha esse engajamento constantemente. Então, quer dizer, não é desistir de algo ou pensar que as coisas vão ser completamente diferentes. Eu acho que o mundo não vai ser completamente diferente. Ele está completamente diferente agora, porque existe um evento, uma catástrofe que está acontecendo ainda. Mas tudo vai passar, principalmente as questões econômicas, que a gente pensa, pô, o mundo entrou numa catástrofe econômica, mas veja bem, o mundo entrou e todos fazem parte desse mundo. Então o que acontece? Qualquer tipo de recurso que você tenha, que possa melhorar qualquer tipo de campo, também vai ser muito bem aceito. Então, quer dizer, existem milhares e milhares de oportunidades hoje de você trazer algo que possa impulsionar economicamente qualquer tipo de campo. Porque está todo mundo precisando desse impulso. Todo mundo precisando. Até a Cris Moretti está comentando aqui, né, que o mais importante é conhecer os seus clientes e os desejos, o que ele quer ter, o que ele quer desenvolver naquele lugar. Isso. Mais fácil quando conhece o cliente. Então, assim, cada vez mais, devido a esse distanciamento social, a gente vai precisar conhecer os nossos clientes, os nossos parceiros. Mas aí entra aquela questão que tu disse, desenvolver uma vida real no virtual. Exatamente. Por isso que as redes sociais estão cada vez maiores. Isso sem dúvida, Cris. É isso aí. E a própria relação emocional, né? A gente conhecer mais da psicologia das pessoas, né? Que tipo de emoções são universais, que todo mundo tem, que todo mundo pode trazer, né? Por exemplo, a gente talvez não consiga aproveitar de um som ambiente, mas a gente pode botar uma musiquinha de fundo nesse vídeo, tá entendendo? Claro, por exemplo, você vai num quarto de um bebê, você troca a trilha sonora do seu vídeo para uma música de bebê, entendeu? Para uma música de quarto de criança. Então, assim, existem centenas de recursos. O problema é esse, a gente fica esperando o mundo mudar para a gente se adaptar, enquanto que a adaptação ela é exatamente feita através das mudanças que alguém vai trazer. Eu acho que a questão é não esperar o mundo mudar, né? É tu buscar conhecimento, aproveitar esse tempo que tu está tendo para estudar, para ter se alimentar de conteúdos produtivos, coisas que tem a ver com seu negócio ou que talvez não tenha, porque daí tu começa a ouvir a opinião de alguém, a opinião de outra pessoa, ter mentores na tua área. Eu acho que não é o momento da gente ser pessimista e nem tão vaidoso, porque para se reinventar, todo mundo vai ter que ter muita resiliência. Maravilhoso é quando o negócio está funcionando bem, que está tudo dando certo e que está todo mundo aplaudindo e vendo o teu sucesso. Mas também não é sempre que isso acontece. Então, tu tem que ter resiliência, tu tem que estar disposto a mudar, buscar conhecimento nessa altura é fundamental. Não esperar que isso tudo passe para começar, porque se tu for esperar a pandemia passar, se tu for esperar esse tempo sem estar tomando já as ações e aprendendo, tu vai ficar para trás. Que é a questão da paralisação. Se os economistas não têm estão na incerteza, né? Se países, governantes estão na incerteza, imagina, nós vamos ficar esperando saber o que realmente vai acontecer para poder tomar uma ação. Não, é preciso começar já se preparar. E o que está sendo assim, interessante nesse momento é a grande troca que a gente está percebendo, inclusive em negócios distintos. Né? Eu e a Ana participamos de alguns grupos de empreendedorismo, grupos de mulheres empreendedoras, e assim está tendo uma forte troca de informação de como as coisas vão funcionar em cada tipo de negócio. Às vezes é um negócio que não tem nada a ver com o meu ramo, mas que, poxa, o que está sendo aplicado aqui cabe muito, né? Então, dá para aproveitar experiências, dá para agregar muita coisa. Eu até tava lendo ali os comentários. Tem uma pessoa, não sei quem é. A Priscila. Que ela disse ali que não está conseguindo muito engajamento com o cliente dela, né? É Priscila, né? Uhum. Priscila, assim, ó, o que eu te sugiro, tá? Primeiro,
o que a gente fala de compreender a persona desse cliente, quem é esse cliente, o que ele busca quando ele te procura, tá? Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples, mas assim, digamos que você tenha um banco de dados do seu cliente e saiba as datas de aniversário desse cliente ou a data de aniversário dos filhos desse cliente, tá? Dependendo do tipo de produto que você tem, você pode mandar entregar um pequeno presentinho para o filho da pessoa que é o seu cliente, por exemplo. Isso gera um engajamento absurdo, porque ela percebe que você está preocupada com o que para ela é mais importante que ela mesma, entendeu? Por exemplo, chamar a pessoa pelo nome. Quando você chama alguém pelo nome, você também cria engajamento, porque uma das principais quebras de filtro atencional é quando alguém chama a gente pelo nome. Eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe dizia assim: vem para casa, que tá na hora sei lá, de jantar. E eu não ia, obviamente, estava jogando bola na rua, não ia. Aí ela chamava de novo, ela chamava de novo. E todas as mães faziam isso. Até que ela dizia: Alexandre Michels Rodrigues, vem para casa. Aí eu dizia para meus amigos: me chamou pelo nome completo, eu tenho que ir. Entendeu? Quem nunca? Quem nunca? Ou seja, isso é um tipo de engajamento e eu estou personalizando a minha informação. Então, por exemplo, se cada produto que você vende, você consegue entender um pouquinho desse cliente, tá? E vamos trazendo isso para corretagem, vamos trazer isso para o home staging, por exemplo, para apresentar um imóvel. Eu teve um outro comentário que disse: mas como eu vou mudar a música? Por exemplo, eu tenho um programa que chama Camtasia, eu tenho toda a minha apresentação num template, tá? E eu posso alterar a música de uma maneira assim que leva 2 minutos. Então, por exemplo, dependendo do cliente, eu posso botar uma música diferente, eu posso botar um outro detalhe que eu posso colocar nesse vídeo, tá entendendo? Ou ter algo um pouco mais genérico. Eu ia apostar mais nisso até. Eu posso ter uma coisa um pouco mais genérica, né? Porque daí a gente entra naquela coisa da despersonalização, né? Tem que ser uma coisa que agrade a maioria das pessoas, né? Eu apostaria talvez também numa música clássica, que fica aquele som que tu identifica qual é. De lounge, né? Uma música de lounge. Exato, exatamente. Tu identifica, tu sabe quem é, tu sabe o que está acontecendo, o que está tocando, e aquilo ainda vai te influenciar de uma forma positiva. Eu não colocaria um funk, por exemplo. Não, ou até... Se fosse um nicho muito específico, por que não? Muito específico. Mas Silvia, se você conhece a cultura daquela pessoa, por exemplo, se você está comprando um imóvel, tá? Eu não iria errar se de fundo eu colocasse um MPB, por exemplo. Também. Sim. Porque eu sei de onde você veio, ou seja, essa mensagem, ela está sendo... O teu cérebro entende que essa mensagem está sendo para ti. Mas não, eu montei um vídeo para brasileiros, por exemplo. Tá entendendo? Então, quer dizer, dá uma estudadinha. Por exemplo, eu vou vender um filme para um chinês, tá? Quer dizer, se eu trabalho com chineses, eu tenho que conhecer um pouco da cultura chinesa. Então, eu posso botar uma música chinesa de fundo, entendeu? Contanto que eu saiba o que ela diz, claro, entendeu? Mas aí entra muito no específico, né? Sim, mas são nichos que tu consegue abrir um pouquinho, né? Personalizar, mas levando pela questão cultural. Tá personalizando, mas é para um grupo, não é para um indivíduo. Exato. Ainda pegando esse gancho da pergunta da Cris, usar, assim, Cris, em relação à cor, gosto do cliente, o que a gente faz no home staging. Nós preparamos um ambiente o mais neutro possível para agradar o maior número de possíveis interessados. Então, assim, exceto se for um nicho muito específico, mas aí tem que ser uma preparação especial. Essa preparação no home stage, ela atende a um grande número de possíveis compradores. E a música, como o Alexandre falou, pode-se colocar uma música que agrade ao maior número de pessoas. Ou ter um aplicativo que possa somente trocar a questão da música. Ou um detalhe. Dar uma personalizada. Claro. Uma coisa que... Buscar informação sobre o cliente, por exemplo. Se é um cliente que tu já chegou ao ponto de mostrar uma casa, ainda, né, talvez não presencial, virtual, tu pode buscar uma informação dele nas redes sociais, tu vê mais ou menos no que ele se engaja, no que ele busca, nos vídeos, nas fotos, que tipo de esporte ele faz.
E aí tu vai montando a tua persona, né? Só que daí vai ter que, por exemplo, num dia, se tu tiver duas, três personas diferentes, tu vai ter que ir adaptando isso, mostrando a mesma casa, mas com visões diferentes, com climas diferentes, com músicas diferentes. Não, A no decoração final, vai ser basicamente a mesma, só a Exato. forma de apresentar é que você não, vai fazer um Um tratamento especial para. particular que aquele cliente X se identifique com aquele não, imóvel. e no final pode ter uma mensagem lá, ó, parece uma tela com uma mensagem dizendo: ah, Silvia, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. É uma forma de Certeza personalizar. Eu tenho certeza que a sua família vai ser incrivelmente feliz aqui nesse lugar, blá, 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 entendeu? Daí para a próxima, para Anajara, eu troco o Silvia por Anajara, entendeu? Mas assim, ó, o vídeo foi feito para você. Tá vendo que tem toda aquela questão de personalização, De engajamento. né? Então, quer dizer, eu monto o vídeo uma vez só e depois eu só mudo o finalzinho, entendeu? Então, quer dizer, existem maneiras de transformar a questão do atendimento, mas ela não exclui o que sempre foi feito, que a relação emocional. Você tem que criar um vínculo emocional. Agora, a maneira como você vai apresentar isso, ela pode mudar e agregar. Eu sempre digo que ela vai agregar, porque as competências que se aprendem agora, elas vão ser usadas como um plus depois. E não o mercado vai totalmente mudar, entendeu? Só vai agregando, né? Ele vai evoluindo, ele não está mudando. A busca do conhecimento, né? Melhoria Não, contínua. não, e até voltando ao tema, esse medo que a gente falou no início, ele pode ser o medo de não conseguir acompanhar esse desenvolvimento de novas competências, entende? Então, quer dizer, eu tenho medo de não conseguir aprender um programa que edita vídeo. Eu tenho medo de não saber filmar. Eu tenho medo de ter que contratar alguém para fazer. Porque, assim, quando o mundo todo converge da mesma forma, eu vou lá e pago alguém para fazer o vídeo. Agora, quando isso não existe, será que eu dou conta desse novo desafio? Entendeu? Então, assim, sempre que você tem que sair da zona de conforto, isso vai gerar um certo medo, uma certa inconstância, que a gente chama, que a gente foge da homeostasia do corpo. A homeostasia é a tendência do nosso corpo em voltar ao que era. Entendeu? Quer dizer, é um tipo de deslocamento, é um tipo que vai causar um certo estresse, que a gente chama. Com certeza. E a gente tem visto muito também a questão do, né, que está falando da invenção ou reinvenção, né? Adaptação. Estava vendo alguns dias atrás, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que o Donald Trump exigiu que as montadoras, né, começassem a fabricar os ventiladores, para que ele não fique dependente da China somente. Sim. Então, o que ele está fazendo? Uma adaptação do parque industrial que ele já tem para fabricar um material que é extremamente essencial. Né? E vários países estão fazendo isso, adaptando seus parques industriais para atender uma necessidade agora, até por uma questão né, de segurança nacional. E revendo as suas prioridades, né? Imagina, se um presidente de um país consegue parar, sentar e rever qual é a prioridade dele agora, a gente também no nosso negócio, no nosso pequeno, no nosso médio negócio, também tem que ter essa capacidade de fazer isso. Né? Porque tudo vai passar, com certeza. São duas coisas que eu tenho certeza, que a tecnologia vai ser muito importante e que tudo vai passar. Então a gente tem que manter a calma, tem que ser resiliente, tem que ver o que está no controle que tu pode resolver, que tu pode controlar e buscar conhecimento. Não pode ficar parado esperando o mundo voltar a andar, né? Exatamente, como estão acontecendo as movimentações, né? Exato. Como é que as pessoas estão se movimentando, como é que os negócios estão convergindo. E o que é muito importante também, quem é brasileiro, e principalmente quem é do Rio de Janeiro, vai lembrar do profeta Gentileza, que era um andarilho que andava pelo centro do Rio e ele tinha frase, assim, ele pregava e tinha uma frase dele que é super famosa, que é gentileza gera gentileza. Então, é um momento também dos pequenos negócios se ajudarem.
Com certeza. Então, se eu tenho, a Priscila, é uma grande amiga, fez curso, né, do doce, que está falando que não tem engajamento. A Priscila fabrica pães de mel deliciosos. Então, Maravilhoso. se eu vou fazer algum evento, alguma coisa, alguma divulgação, por que não comprar dela? Claro. Se tem um cliente que precisa de um personal organizer, por que não chamar uma amiga que é personal organizer? Exatamente. A economia colaborativa vai crescer muito colaborativa, para, né, conseguir... Inclusive, eu acho que o escambo vai voltar com muito também. Eu tenho ouvido em muitos grupos e trocas de produto, trocas de serviço. Olhar o que o outro te oferece, o que tu pode oferecer para ele, porque é a questão da colaboração. Nós só vamos conseguir superar isso se ajudando, colaborando. A gente não pode esperar que só o governo, o Estado resolva os nossos problemas, né? Então, eu acho que a economia colaborativa, novos tipos de moedas, isso também outras coisas que a gente tem que começar a pensar e a levantar quais seriam essas possibilidades. Não, e até porque, assim, o que é a única coisa que vai vender sempre? Comida. Solução, gente. Seja a gente fala em comida porque a gente pensa em comida 24 horas porque a gente tem 3 filhos. Então, isso é muito latente. Muito forte. Né? Mas, assim, solução é uma coisa que sempre vai vender, seja ela qual for. Exato. Uma casa, ela não é uma casa, ela é uma solução para alguém que precisa morar. Uma prancha de surf é a solução para alguém que quer aprender a surfar ou precisa trocar de prancha. Uma bicicleta é uma solução para alguém que quer se movimentar, entendeu? Então, o que acontece? Um corretor, vocês são uma solução para alguém que quer resolver um problema. Então, a gente tem que pensar não o que foi feito ou como eram resolvidos, mas sim que tipo de solução pode ser agregado a partir de agora. Não, e pegando aí esse gancho que você falou, Alexandre, comentou, nesse momento de pandemia, a questão de ter uma casa, ela passa a ter uma importância muito maior do que já tinha. Claro, né? Claro. E se aposta muito, o que eu tenho visto, assim, a aposta é que o mercado imobiliário, manter o mercado imobiliário aquecido, vai ajudar na recuperação econômica. Claro. Então, assim, porque diferente de crises anteriores onde faltava o dinheiro, nesse momento não é isso, a gente está tendo uma crise de saúde. Claro. Não, e não é uma questão de falta de recurso da população ou falta de emprego, né? Ela é uma questão mesmo de saúde, ou seja, se você sobrevive a isso, né, você vai seguir a sua vida normalmente, você vai continuar tendo as mesmas necessidades, você vai continuar querendo as mesmas soluções. Então, quer dizer, o cara vai daqui a pouco continuar vendendo carro, você vai continuar vendendo casa, né? A gente não sabe que competências a mais vão ser agregadas nesse tipo de negócio, mas eu acho que tudo que virá para acrescentar algo ao que você já fazia, e não algo totalmente diferente, né, que vai revolucionar o planeta, não. Eu acho que as pessoas talvez se tornem um pouco mais reflexivas, e eu gostaria que isso acontecesse, né? Eu tô acreditando nisso. Percebesse questões de relações sociais, de humanidade, humanização, mas também a gente não pode esquecer que nós somos humanos, né? E o humano, ele é um bicho, ele também é um bicho como outro qualquer, entendeu? Então, assim, ele é um tipo de bicho que ele acumula como qualquer animal, né? Ele tem que, quanto mais recurso ele acumular, mais rico ele vai ser, mais preparado ele vai ser, menos medo ele vai sentir. Então, assim, o que é instintivo sempre vai ser levado em conta e isso vai sempre existir. A questão é como você racionaliza isso ou como você se torna consciente disso e percebe que os recursos não são ilimitados hoje em dia. As possibilidades são ilimitadas e a maneira como você pode gerenciar essa competência também é ilimitada. No sentido de que se eu quero aprender como eu faço um vídeo, eu vou para a internet e eu tenho quem me ensine. Eu tenho uma luz em casa, eu tenho um celular que filma Full HD, eu posso comprar um microfone para um celular que custa nada, entendeu? Então, assim, todos os recursos hoje,
estão à tua disposição. O que há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, não tinha isso. Tinha. Então, quer dizer, basta você aprender. Então, o que acontece? Quando a gente fala de SWOT, né, que é a matriz SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, quando a gente trabalha com estratégia, a análise SWOT ela nos mostra que quando existem oportunidades e fraquezas, basta você melhorar as suas fraquezas para você buscar essas oportunidades. Então, a gente está vivendo um momento assim. A gente tem oportunidades que estão surgindo e fraquezas, porque isso foi nos pego de uma maneira muito rápida. Então, quando existe esse cenário, ele é um cenário importante porque basta eu melhorar as minhas fraquezas que eu consigo aproveitar as oportunidades. Né? Quando eu tenho uma ameaça... Aí, né? As oportunidades estão aí. Sim, basta a gente enxergar elas. Então, assim, se você é um corretor, você tem que estar agora, nesse momento, adquirindo novas competências, e não é um momento de parar, é um momento de buscar novos conhecimentos para agregar aos que você já tem. Então, aquele cara que era um vendedor médio, ele pode ser um grande vendedor. E aquele cara que é um grande vendedor e ele não se adaptar, ele pode ser um vendedor médio. Entende? Então, assim, a própria questão do engajamento, ela é importante, você continuar monitorando seus clientes, né? Respeitar o momento de tensão, do tipo assim, eu não quero investir, eu quero ver o que está acontecendo. Claro, entendo, beleza, mas eu posso continuar te abastecendo de informações. Aqui em Portugal a gente já superou essa fase, já superamos essa fase, isso vai acontecer daqui para frente. Então, assim, não tenha medo, se preserve. São coisas completamente diferentes, tá entendendo? Sim, isso é super importante, essa Claro. questão de não ter medo, se preservar, mas tentar controlar se reinventar. Isso. Eu, por exemplo, estou usando a crise de não pintar o cabelo para assumir os brancos. Olha que espetáculo. Não estou linda? Oportunidade. Olha, oportunidade, depende como tu vê as coisas. Então, eu podia estar chorando desesperada, mas não, era uma vontade que eu tinha há muito tempo. Eu tenho cabelo branco desde os 18 anos e agora usei essa dificuldade de sair de casa, salão de beleza fechado. Pois é, não, vai. Deu uma travada. Deu? Conseguiu? Não. Agora voltou. Sim, tá meio, deu uma travada, mas captamos a mensagem. Já está na hora. Estamos terminando já. Já tá antes que caia, é melhor a gente já se despedir. Exato. Foi muito Dizer bom. que vai passar, que todo mundo se mantenha calmo, busque conhecimento, busque se renovar, né? E antes de ser empresário, antes de ter uma empresa, que você é uma pessoa também e que essa pessoa também importa, né? Então tentar levar as coisas de uma forma, mais leve e focando na solução, não no problema. Exatamente. E buscar parcerias, né? Esse engajamento com outros. Colaboração, economia colaborativa, essa é a colaborativa, é a da vez. Muitas coisas que eu leio, assim, e a gente acaba lendo de tudo um pouco, né? Quando a gente fala sobre esse assunto de neurociência. Eu quero trazer uma reflexão aqui que eu até ouvi uma vez sobre um livro do Drauzio Varela, ao qual ele atendia pessoas no leito de morte e ele ouvia as últimas palavras dessas pessoas. Ele disse que a grande maioria das vezes que ele tinha contato com essas pessoas que estavam ali nos seus últimos minutos, eram arrependimentos de que podiam estar mais próximos ou ter mais tempo para ficar com as pessoas que eles mais amavam. E isso era a grande maioria das pessoas reclamava disso, que se pudesse voltar, procuraria ter mais tempo para ficar junto com as pessoas que ama. E a gente está tendo esse momento e a gente talvez não precise se arrepender de não ter tido um momento com os nossos filhos, de passar por eventos com nossos filhos, né? E a gente reclama disso. Então a gente está reclamando de algo que possa ser a maior oportunidade que a gente teve nos últimos 100 anos de poder estar
convivendo, ensinando nos nossos filhos hoje, sabe? Então, assim, tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, tudo passa. Até fazer tema de origami tem um lado bom. Estou com uma exposição aqui agora. Tudo passa. Então, a mensagem que eu quero dizer é, o que não tem solução, resolvido está, gente. Sabe? Ah, não tem solução, então está resolvido. Vamos para o próximo passo. Vamos ver aonde a gente pode mexer. Então, assim, os negócios não vão acabar, eles vão retomar. A gente está dando um tempo. Então, assim, vamos aproveitar esse tempo para se capacitar para quando as coisas voltarem ao novo normal, a gente consiga se adaptar mais rápido e a gente consiga usar essas novas competências como diferencial competitivo. Eu acho que isso é o mais importante. É isso. Aplausos, isso aí. Bom, nosso tempo já está no limite, então só para agradecer a presença de todos, esse vídeo vai ficar disponível por 24 horas. Dúvidas, sugestões... E depois eu vou editar tudo e vou subir lá para o canal do YouTube para a gente fazer. Eu quero sugerir também, para quem não teve a oportunidade de assistir a entrevista do Leandro Carnal na CNN Brasil, tá imperdível, ele faz uma avaliação do futuro, comparando com... Ele é um grande historiador, né, com o que já aconteceu na história da humanidade, e é incrível como as coisas são cíclicas, né, como as coisas se repetem, então a gente também pode ter uma ideia do que virá depois. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu tenho o link, eu posso disponibilizar depois para quem quiser, é só pedir lá na SA Homestage, que eu coloco lá para vocês. Tá bom, acabando o nosso tempo, gente. Obrigada a todos. Beijo. Bom dia. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom dia.